Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talkscast, o seu podcast de negócios e empreendedorismo. Eu me chamo Rafael Tagino. Eu me chamo Larissa Madruga e para nos acompanhar no episódio de hoje, estaremos com a presença de Emanuele Medeiros, diretora financeira Reinova e Canyon Energia. Seja bem-vinda, Manu. Obrigada, Lara. Obrigada, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. E Evandro Macedo, fundador da loja de reforma de roupas Tem Jeito. Já é franquia e também faz workshop financeiro para empresas. Seja bem-vindo, Evandro. Obrigado, Larissa. Obrigado, Rafael, pelo convite. Sempre um prazer. Vamos lá. Então, hoje estaremos falando sobre gestão financeira de empresas. Exatamente. E antes da gente entrar no nosso tema, pessoal, queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Reinova Energia Inteligente, a Larissa Madruga Cerimonial, ao Estúdio Feelings, Sala Meet, Galeria 54 e GoCred Pago. Exatamente, GoCred Pago. É isso? Exato. Tá aí. Muito obrigado aos patrocinadores que estão nos apoiando em mais um episódio, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho da história de vocês. Eu quero escutar um pouquinho primeiro da história de cada um de vocês, começando por Manu. Manu, quando foi que o bichinho do empreendedorismo lhe picou aí e que você decidiu empreender e entrar numa empresa e hoje se tornar diretora aí financeira de duas grandes empresas? Então, eu acho que nem sempre a gente precisa ter o bichinho do empreendedorismo atacar a gente para abrir alguma empresa, né? Eu já fui por um lado que pessoas ao meu redor me chamaram para agregar nas suas empresas e hoje eu estou atuando na Reinova e na Canyon por causa de outras habilidades, não por causa da minha criatividade de pensar em abrir um negócio, né? Então, só contando um pouquinho, né? Minha formação é engenheira química, trabalhei muitos anos na área de óleo e gás para uma empresa, a parte mais de mercado mesmo, funcionária, né? Carteira assinada. E aí teve uma crise, eu saí, né? Acabou que eu fui demitida na época, em 2015. Então, vivi um momento de entender o que é que Manu gosta, o que é que Manu quer, diversificar várias áreas. Né? Exatamente. Aí tentei concurso público, não, vou ser professora universitária, aí fiz doutorado nessa época. Então, aí Rodrigo, que é meu irmão e nosso sócio na Reinova, ele veio e conversou comigo, Manu, vamos montar uma startup que se chamava o Papaya. Daí isso foi em 2019, mais ou menos. Verdade. Aí eu, beleza, pô, eu tô aqui testando, né? Vamos fazer. E aí foi uma experiência muito boa. Eu gosto até de falar para as pessoas que foi um MBA, assim, para mim, né? Foi uma imersão de tentar desenvolver um negócio novo, principalmente nessa área de tecnologia. Acabou que não deu certo, mas aí começou a nascer esse instinto empreendedora e gostar de negócios, né? Então, em 2020, foi final de 2020, a gente passou por uma modificação na Reinova, e aí foi quando eu entrei, fui convidada a fazer parte do quadro societário da Reinova. E para mim foi muito bom, porque eu até tenho uma postagem no meu Instagram que eu falo sobre isso, dizendo que foi uma renovação de sonhos para mim naquele momento. Então eu estava muito sem saber o que é que eu queria, tal, vamos lá, e a Reinova me trouxe novamente, me deu horizonte. Exatamente. Me deu um novo horizonte e, como é que eu posso dizer? Eu sou muito de entrar e fazer acontecer, eu dou meu sangue, eu quero ver. Gosta de desafio. Gosto de desafio. Fala então, que não é empreendedora, mas adora um risco, Ou seja, que empreendedorismo não é quem tem grandes ideias, é quem realmente decide fazer algo que é difícil. E assim, quando você topa entrar numa empresa sem ter muito conhecimento, digamos assim, especificamente do mercado que você vai, para fazer acontecer, o empreendedorismo está na tua veia e é inegável, entendeu? Exatamente. E aí veio a Reinova, veio a Canyon agora esse ano, então as coisas estão crescendo, estão surgindo, o nosso grupo, né, tá ficando cada vez mais robusto e isso demanda mais da gente, que a gente aprenda mais, estude mais e enfim... Acho que a minha história é mais ou menos essa e tem muita coisa aí pela frente ainda. A gente tem, como o Manu falou, esse ano entrando com a Canyon, né? A nossa empresa de atuação no Mercado Livre, juntamente com a Reinova, juntamente com outra empresa de sócio nosso. Hoje a gente atende o Nordeste inteiro com uma facilidade gigantesca e com a Canyon o Brasil inteiro hoje. Então, assim, hoje, em termos de energia,
Se você tiver com problemas de energia... Já sabe onde correr. É só correr pra gente, que a gente vai resolver qualquer coisa, né? De todo tipo de mercado, tipo. do pequeno ao grande. Tem jeito essa Tem parte. jeito, né? tem jeito, Tem totalmente. jeito. Totalmente. E agora você, Evandro. Conta um pouquinho da tua história aí, como é que o empreendedorismo entrou aí na tua vida, se foi já algo de família, se foi algo teu mesmo, particular, então joga a bola. Vamos embora. Então, essa parte de empreendedorismo eu sempre gostei muito, vem da parte do aspecto familiar, né? Minha família tem comércio, no caso minha mãe, especificamente, ela tem comércio varejista de roupas femininas, então tem loja ainda hoje de roupa feminina. E eu ajudava ela desde o colégio, já ajudava nessa parte e comecei a ajudar na parte de gestão, que ela estava tendo certa dificuldade. Então a gente tinha algumas lojas e eu comecei a ajudar ela nessa parte. E aí eu não conseguia estar, por exemplo, de repente na parte comercial, que é uma parte que eu gosto muito, dentro da loja, porque atrapalha um pouco, né? Um homem dentro da loja vendendo roupa feminina não fica uma coisa tão legal. Mesmo assim, a gente ia para a ponta, ia para o caixa lá, dava ajuda em épocas específicas. Mas aí eu comecei a me especializar mais nessa parte realmente de gestão financeira e a gente conseguiu dar uma melhorada em geral na gestão dela, acabou fechando loja para melhorar a loja que estava deficitária e trazer a loja para um resultado positivo. Então eu considero que ali, para mim, foi praticamente a parte foi exatamente quando eu entrei na faculdade de administração e eu aprendi muito mais já na prática do que no próprio curso. E aí, questão de universidade pública, né? Eu peguei 2 greves, na minha segunda greve, eu trabalhando já com minha mãe, e eu disse, rapaz, é hora já de eu começar o meu próprio negócio. E aí a gente perdia venda na loja dela por causa de consertos e ajuste de roupas. Então a costureira era uma coisa que me atrapalhava, né? Porque ou tinha alguém que fazia bem feito e demorava 1 semana para entregar, ou tinha alguém que fazia bem feito e não atendia bem, ou tinha alguém que fazia mal feito e fazia rápido. Então a gente tinha a ideia de criar um negócio que seria para atender bem, fazer bem feito e entregar rápido. Esses seriam os 3 pilares do nosso negócio, que até hoje são coisas que mobilizam o nosso negócio. Então a gente fundou a Tem Jeito em 2015, eu e uma tia minha, que era assistente social. Ela estava se aposentando, ela não entendia nada de costura também, mas sempre foi uma pessoa muito exigente, com muita qualidade, gostou das coisas super bem feitas, né? De uma faxina a qualquer coisa, né? Sempre foi muito exigente. E aí depois ela se afastou, teve um problema de saúde, mas graças a Deus, hoje ela está bem. Mas, enfim, assim que surgiu a Tem Jeito. Então a ideia primeiro era resolver um problema do varejo de roupa. E aí eu vi que o negócio tinha um mercado muito maior do que a gente realmente tinha em mente. Então, eu analisei o mercado, eu vi que esse mercado já existia outras franquias, outras coisas no segmento de mercado a nível nacional e a nível internacional. E aí o negócio começou a dar certo, em 2016 já rodou bem, a gente já começou a fazer curso para formatar como franquia, e aí veio trabalhando como todo negócio. Quando abre, você deve estar sofrendo bastante essa parte. Vem a competição, todo mundo cresce os olhos, vem aquela competição, né? Começa a briga de preço, começa tudo, né? Mas, enfim, em 2017 a gente sofreu bastante com isso, mas, por exemplo, o pessoal veio começar a trabalhar com delivery em 2020, na pandemia. A gente já fazia delivery desde 2017, né? Com pessoa que fazia cirurgia bariátrica, que perdia muito peso, guarda-roupa. A gente já tinha esse trabalho. Então, assim, a gente sempre pensou na frente como é que a gente conseguiria transformar um mercado que é tradicional, né? Um mercado vocês foram super direto tradicional. na dor, né? Porque a gente que é mulher sabe que não é fácil. Não tem uma vez que eu compre uma calça, por exemplo, que eu não preciso cortar, né? E ainda tendo a facilidade de realmente ir em casa fazer esse serviço. Porque hoje em dia é muito difícil, né? Na vida corrida a gente ter que parar e vamos na costureira, vamos lá, provar a roupa, tirar a roupa para ela fazer, para depois pegar. Então, vocês foram realmente... Sou uma fã, viu? Já sigo a Tem Jeito, já usufruo do produto, do serviço e realmente foram direto na dor, né? Que coisa boa. Pois ótimo, seja sempre bem-vindo nessa loja, né? Claro. Aí, assim, a gente foi crescendo, né? Abriu aqui depois a operação em João Pessoa, e aí o negócio começou a crescer mesmo quando eu tinha... Nasceu em Campina Grande. Nasceu em Campina, né? Nasceu em Campina Grande, e aí depois a gente veio para João Pessoa. Eu tinha outro negócio que eu abri na universidade, coisa de estudante, né? De camiseta universitária. Eu disse, rapaz, tem que sair daqui que isso está me atrasando. Então eu vendi o negócio e comecei a realmente me dedicar na Tem Jeito, em 2018. 100%, e aí as coisas começaram a fluir, a gente foi abrindo, formatou como franquia, participou de feira, e a gente vendeu mais lojas. 2020 começou, eu disse, é meu ano, a gente vendeu 2 lojas ali em janeiro já, e depois veio a pandemia, atrasou tudo, e a gente está começando tudo novamente, mas hoje, graças a Deus, hoje a gente tem 6 operações e estamos mais com 3 operações em implantação. Excelente.
Tudo Paraíba? Todas as Não, operações? Hoje a gente tem a operação Campinas, João Pessoa, Recife e Juazeiro do Norte. Aí a operação que tem implantação hoje é mais 2 em Recife e 1 em Fortaleza. Entendi. Show de bola, show de bola. Realmente expandindo. Eu me lembro que você comentou uma vez também, eu acho que deve ser uma loucura para vocês em época de festa de Abadá, né? Reforma muito Abadá também, ou não? Exatamente, é uma correria grande, a gente sempre faz parceria com os eventos normalmente, então a gente tem o movimento gigante dentro da loja e faz um stand para customizar Express na hora, né? No ponto de entrega dos abadás. Então, por exemplo, esses blocos Namoradrilha, Vambora, sei nem se posso fazer propaganda. Pode, Vambora, que são daqui da região da Patrocina nós aí, Vambora. Então, a gente vai safadão. Esses blocos todos, a gente fecha uma parceria e trabalha junto, né? Excelente, excelente. Não, show de bola. Agora que a gente já conheceu um pouquinho de cada um de vocês dois, né? Vamos entrar mais na parte financeira da coisa mesmo, né? Porque normalmente a gente olha para a pessoa do financeiro e diz, né, aquela pessoa que paga, né? Normalmente assim, quando alguém me traz alguma coisa, como Manu é minha sócia, tem que comprar não sei o quê. Eu disse, eu vou ver se Manu quer pagar, né? É tipo assim. Quem é a mulher? E às vezes alguém chega lá, quem é a mulher do dinheiro? Normalmente é uma mulher, sabe? Normalmente é uma mulher. Aí, quem é a mulher do dinheiro? Eu digo, é ela. Aqui você vai negociar comigo, mas quem vai pagar ela, então agrade ela, né? Mas, enfim, falando um pouco sobre a gestão financeira, vamos falar um pouco sobre o desafio do dia a dia, porque assim, o que eu vejo muito sobre financeiro é como eu falei, né? Às vezes a pessoa olha assim, a pessoa que paga ou a pessoa que recebe, mas não é só isso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre o dia a dia, os desafios de um financeiro, né? As coisas que envolvem esse setor, né, como um todo. Pode começar com o Manu. Então, realmente não é só a pessoa que paga, né? Isso. Paga e recebe. Não é só isso. Tem todo o controle em cima disso, né? Então, a gente precisa, dependendo do tamanho da empresa, né? A gente precisa fazer o controle do fluxo de caixa, que seriam esses pagamentos e recebimentos imediatos, mas também a gente precisa analisar a empresa como um todo, estrategicamente, né? Que aí vem os demonstrativos que existem, básicos, né? Que é o DRE, o balanço e o próprio fluxo de caixa, né? Que é importante. Conceituar todos eles. Conceituar todos eles. Então, a gente precisa estar sempre olhando estrategicamente para a empresa, vendo se os negócios fazem sentido, né? Se as vendas fazem sentido, porque às vezes as vendas são muito boas, mas da forma como foi vendida está comprometendo muito o nosso fluxo de caixa. Sim. E aí começa aquele jogo de comunicação que é fundamental entre os departamentos na empresa, né? Então, para a gente entender onde que a gente está gastando, o controle, né? Separar as nossas categorias, entender quais são os maiores gastos, maiores custos e despesas e, ao mesmo tempo, as nossas vendas, quem são os nossos clientes e tentar trazer mais e como trazer, né? Assim, como é a formatação desses recebimentos. Sim. Tem uma frase, acho que é de Deming. Deming fala que o que não é medido não é gerenciável, né? Não é gerenciado. Então, assim, o financeiro ele precisa ter essa ótica geral para que as tomadas de decisões sejam mais assertivas, né? Se você não tem dados que transformam em informações para que, na hora que a gente vai tomar uma decisão ali, ter o que olhar para dizer vamos, não vamos, né? Fica complicado e perde eficiência no processo. Então, se o financeiro está com esses números muito bem redondos, muito bem acompanhados, fica muito mais fácil. Né? E é aquele ciclo básico, né? Planejar, fazer, controlar e otimizar. Né? E vai seguindo assim. Evandro, mas o desafio do dia a dia mesmo no setor. Isso. Como é que você encara? O desafio do dia a dia é realmente a disciplina da execução. Né? Acho que uma coisa muito importante que você falou também a questão seguinte, às vezes no financeiro, o empresário, ele começa no financeiro e diz, rapaz, o financeiro, eu tenho que botar uma pessoa de confiança ali, tem que ser uma pessoa minha, e termina colocando ali uma pessoa que vai ser um familiar, um amigo em geral, mas no sentido que aquela pessoa às vezes não tem nenhum conhecimento de finanças, nem se dedica nada mais de aprender e faz só exatamente, é o maior perigo, só paga e recebe, só paga e recebe. Para não ser roubado. Para não ser roubado.
e aí não faz um gerenciamento realmente das ferramentas que precisam ser feitas para você poder tomar aquela decisão mais assertivamente. Então, assim, esse é o maior risco. E financeiro é sempre aquela história. O verbo nunca vai ser confiar, sempre vai ser conferir, né? Então, tem que ser sempre conferido, independente se você tem uma pessoa de confiança ou não, tem que ser fechada as contas. A gente vê empresa hoje com capital aberto, passando por consultoria, como teve Americanas, e tem rombo, né? Exato, então, exato. assim... Então, tem que ser auditado. Tem que ser auditado. Né? Tem que ser auditado. Então, acho que pesa muito isso e vai pesar, como o Manu falou, essa questão do uso das ferramentas, né? As ferramentas, Rafael, não sei se me adiantando, já posso explicar um pouquinho. Pode falar. As ferramentas que, como o Manu falou, né? O fluxo de caixa, o balanço e a DRE são as ferramentas mais usadas financeiramente. Mas, assim, pegando assim como base para o pessoal entender um conceito mais básicozinho, o DRE vai ser o quê? O demonstrativo do resultado do exercício, né? Basicamente, a gente vai pegar todas as vendas que a empresa teve, tá? Diminuir menos os custos. E ali a gente vai apurar um resultado que é o lucro. Só que aquele resultado é um resultado fictício, tá? Porque aquelas vendas nem sempre vai significar que a gente vendeu e recebeu, tá? E aqueles custos nem sempre vai significar que teve aqueles custos e saiu, porque a gente pode pagar referente à competência anterior. E aí aquele lucro é fictício. Então eu costumo dizer que a DRE ele é um filme do que passou. É um filme, por exemplo, hoje é dia 30, né? 29. Então, quando chegar mês que vem, a gente vai fazer um DRE e vai ver o resultado, um filme do que passou-se no mês de março, referente a essa empresa. Mas esse lucro é uma coisa fictícia. Já o demonstrativo a questão do balanço, né? É aquela história, vamos pegar assim, eu costumo fazer um desenho, aqui não estou um pouco perdido, mas assim, o balanço é simplesmente a balança. Vamos pegar uma balança de antigamente, que a gente vai na feira, bota 1 quilo de um lado e bota 1 quilo de outro, e o balanço ele tem que estar em balanço, certo? Sempre equilibrado, em geral. Então, do lado a gente vai ter o que a empresa tem, do outro lado a gente vai ter o que a empresa deve, basicamente assim. Então, se de um lado eu tenho 10 aqui, aí esses 10 vai estar aqui os ativos que o balanço vai chamar de circulantes, que são o quê? O caixa, o dinheiro que está no caixa da empresa, e os ativos imobilizados, que não circulantes, que vai ser o quê? Imóvel, carro, que a empresa vai ter, em geral. E do outro lado vai estar o passivo da empresa, né? O que a empresa deve, e o que sobra é o dos sócios, né? O patrimônio líquido, em geral. Que é quando a gente faz um menos o outro, tem que sobrar aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tenha 10 de um lado, do que a empresa tem, 5 aqui nas dívidas, aqui no passivo, e sobra 5 aqui do patrimônio líquido. Vamos dizer assim, o patrimônio líquido é aquilo que, se a gente fechasse a empresa hoje, vendesse tudo, pagasse tudo, a gente sobraria. Então, isso seria o patrimônio líquido. Tentando explicar de uma forma simples. Sim, claro. Tá dando para... não sei se o pessoal entende a diferença entre caixa e competência. Né? Porque você já foi em competência DRE, competência, não sei lá. Porque é difícil de entender, às vezes, esse conceito de competência, porque coisa bem básica, mas... É básico, mas é básico porque é o dia a dia. Né? Quem não está no dia a dia... Exatamente. Não, Porque, tem tipo nada assim, básico. não, é porque foi competência do mês passado isso aí. Como assim? Calma. Calma, o que é isso, né? Mas Manu pode puxar o gancho aí. Não, é justamente assim, competência é quando o fato aconteceu, né? Então, vamos supor, hoje eu tenho uma venda que aconteceu em dezembro. Então, no meu DRE, eu faturei em dezembro, mas vamos supor que esse cliente pagou dividido. Mas no DRE, como é considerada a competência, a venda aconteceu em dezembro. Então, ele vai estar no meu demonstrativo de dezembro o valor total daquela venda. E no fluxo de caixa, eu vou ver aquilo parcelado, né? Então, sei lá, dividiu em 10 vezes, então vai estar janeiro, fevereiro, março, abril, aquele montante que o cliente vai estar me pagando. Da mesma forma, o que a gente paga aos fornecedores também, né? Se a gente assume um compromisso de uma dívida... na DRE, ela entra com a competência, que geralmente as notas fiscais ficam relacionadas com a competência. Então, quando a gente emite uma nota, é aquela competência daquela data da nota. Quando a gente recebe uma nota de um fornecedor, também é na competência. Não quer dizer que a gente pague naquela data, exatamente, né? E aí, na data que realmente você negociou com o seu fornecedor que você vai pagar, aí vai entrar no seu fluxo de caixa. Você fala de balanço e de DRE, mas o fluxo de caixa mesmo a gente não falou. Porque é o mais simples, mas
eu vejo o fluxo de Mas caixa... mais importante. Mais importante. É o que dói mais. é É o que era dói eu ia mais. falar. É. Mas é um extrato bancário. Digamos assim, você puxar um extrato bancário, aquilo é um fluxo de caixa da sua conta no mês, digamos assim. É tudo que está entrando e tudo que está saindo. E a gente ainda pode fazer previsões, né? A previsão até o final do mês. Eu sei que vai chegar a conta de energia. Então vai ter aquela saída de R$500, R$600. Se for acima de 1.000, melhor ainda para a Renova Energia Inteligente. mas assim, então, é meio que o que vai entrar é o que vai sair. Naquele mês, naquele período, exato, eu vejo meu fluxo de caixa. E aí, isso, sim, né? E aí é bem importante que já entra aquela coisa de despesas fixas e variáveis, né? Então, se você já tem a despesa fixa, que você já sabe que mensalmente vai sair, já coloca no seu fluxo de caixa para você se prevenir que naquele dia você vai ter que pagar aquela conta. Exatamente. Né? Então, o fluxo de caixa é bem isso. É o nosso controle até... Eu gosto de falar, né, para o nosso financeiro lá, que é como a nossa empresa é como se a gente estivesse gerenciando a nossa casa também, Sim, né? Então, sim. da mesma forma que eu tenho uma receita, eu tenho saídas e eu preciso prever quando que essas saídas vão acontecer para ter um fluxo de caixa saudável e, ao mesmo tempo, prever quando as receitas vão acontecer também para poder balancear, né? Não Sim, ficar no negativo. E tem aquela máxima, né? Caixa é rei, né? Caixa sempre manda, né? Principalmente em anos complexos. A gente está num ano muito complexo, com mudança de presidência, independente de quem ganhou ou quem não ganhou, enfim. Mas é sempre um momento delicado, onde as pessoas façam caixa, que é para aguentar a mudança. Porque não adianta nada você ter um DRE lindo, se com 15 dias você não vai ter caixa. O seu DRE, você não vai chegar. Você não vai atingir aquela lucratividade, porque no meio do caminho você vai quebrar, né? Então tem até uma frase que eu não sei de quem é, não vou atribuir ao autor, porque eu realmente não lembro quem é, mas faturamento é vaidade. Marcelo né? Germano. É Marcelo Germano? Faturamento é vaidade, lucro é realidade, ou é sanidade, e caixa é rei, né? Isso é muito claro. Porque assim, você para falar com os amigos, você dono da Ambev, você quer dizer que faturou 20 bilhões, eu não sei quanto é que foi, 200 bilhões. Só que você deixou um rombinho lá, o estagiário esqueceu uma linha no Excel, deixou um rombinho de, sei lá, não lembro quanto foi, 10 bi, eu acho. Então, peraí, calma. Então não adianta nada eu faturar 200 se eu tô devendo 10 no final. A sua operação não tá saudável, né? E, então, assim, às vezes o faturamento, ele realmente é muito vaidade, né? Se então minha empresa faturou 10 milhões de reais no ano, beleza, qual é a tua lucratividade? 3%. Né? Aí, às vezes, o cara faturou 5%, mas é 30%. Tá? Aí, qual é a empresa maior? Né? O que é que importa no final do dia? No final do dia importa o quanto dinheiro... Qual é a empresa geradora de caixa? Quanto dinheiro de caixa deixou? Quanto dinheiro dividiu, né? Então, às vezes, eu acho essa ótica de faturamento e que é usada até para os próprios bancos. Os bancos olham muito, né? Qual é o faturamento da empresa? Eu não acho que é muito lógico. Eu acho que qual a lucratividade. Mas, assim, para o banco enxergar a lucratividade da empresa também é difícil, porque ele não tem acesso, né? Aos custos, digamos assim. Mas, realmente, a gente trabalhar só com faturamento é pura vaidade. É pura vaidade. Porque se a gente olha faturamento... estratégia de aumento de faturamento, como o Manu falou, às vezes pode ser extremamente deficitária para o seu caixa. E a gente tem o exemplo das startups. Elas estão pensando zero caixa, total expansão. Então vamos queimar caixa, vamos ser deficitário. É uma estratégia. Eu concordo, não. Não quero nenhuma empresa que não visa caixa. Mas é uma estratégia naquele momento. Mas aí, por exemplo, a gente conversando aqui, Manu falou, a importância de estar o comercial ajustado com o financeiro. Porque se o financeiro está precisando de caixa e o comercial está precisando bater meta, às vezes os caras vão dar um desconto ali que vai ferrar. Ou vai fazer uma entrada com o cara dividindo em 10 vezes quando a empresa está precisando do dinheiro naquela hora. Então, assim, não é só faturamento, entendeu? A gente tem que trabalhar muito mais lucratividade, né? A eficiência da sua operação do que, vamos vender, né? Não é só vender, é vender bem. Não vender mais, é vender bem. Porque aí você traz saúde para a sua empresa. Saúde. Porque não adianta, tem gente que vai vender. Você olha assim, aquele vendedor vende muito, tá? Mas ele vende bem. Qual que é a margem, né? Porque assim, vender muito, o cara pode pegar um negócio que é R$1 para a empresa, vender por 90 centavos, o mercado inteiro vai querer comprar. Porque tá abaixo do valor do mercado. Mas aí você vai estar quebrando a sua empresa em 2 meses. Então, o vendedor bom não é o que vende muito, é o vendedor que vende bem, né? Isso aí... Essa questão do fluxo de caixa, né? Realmente é o mais importante, né? Fazendo aquela analogia ainda, o balanço.
a DRE seria um filme do que passou, o balanço seria uma foto do momento. Então, por exemplo, o balanço, a gente tem isso aqui agora e a gente deve isso aqui agora. E sobra isso. Amanhã já muda tudo. Esse balanço aqui já prescreveu, já não serve mais, porque já entrou, já saiu dinheiro, já entrou, já saiu, já tem a mudança. Então, o balanço é uma foto daquele momento, o balanço patrimonial. Já o fluxo de caixa, se a gente pegar nessa mesma analogia, seria uma live, seria um ao vivo. Então, ele está mostrando como é que as receitas estão excedendo as despesas, como é que as entradas estão maiores que as saídas, ou o contrário, né? Não que seja bom. Mas, assim, então o objetivo realmente de qualquer empresa, como o Rafael falou, é a questão de gerar caixa. Claro, a empresa tem que ser lucrativa, né? Uma empresa sobrevive sem lucro, como sobreviveu a Amazon, né? Sobreviveu a Amazon mais de 20 anos, sem lucro, mas a empresa gerava caixa, independente de ter lucro ou não. Claro que gerava caixa da forma mais saudável? Não, ela gerava caixa através de investimento, captação de investimento. Mas depois os investidores entenderam e acreditavam que aquele negócio ia transformar aquilo ali e ia ser lucrativo. Já é um jogo de equity. É, já é um jogo diferente. Já tá jogando um jogo diferente. Equity, só para o pessoal fazendo, né? O momento pequena, esclarecedor. Equity é valor de mercado. Então, assim, o cara que estava investindo na Amazon, ele não estava pensando em receber naquele momento. Sim. Mas ele estava investindo numa empresa que valia, sei lá, 100 milhões de dólares, mas acreditando que ela ia ter um equity, um valor de 1 bilhão daqui a tantos anos. Então, você está comprando um terreno hoje e está esperando a especulação imobiliária. Sim. Então, isso é o jogo do equity. Né, é investir hoje para, ao longo prazo, acreditar nos gestores e no negócio, no modelo de negócio, e ao longo do tempo você ter um ganho realmente em cima do valor investido devido ao ganho da empresa. Né? Então, assim, lá atrás a gente começou a Renova com nada, cada um botou quase nada. Aí hoje, se eu fosse sair da Renova, eu ia sair com nada? Sim. Não, jamais. Ganhou, entendeu? Exatamente. Então a gente teve um trabalho que gerou um valor que gerou equity. Então um jogo de equity também tá. Não necessariamente todas as empresas jogam apenas equity ou apenas lucro. Não. Tem empresa que tá... Não, todas as empresas normalmente estão pagando lucro e estão crescendo em equity, né? Então, mas no caso da Amazon, muita gente apostou, como você disse, em rodada de investimento. É o caso das startups. Todo mundo entra em startup sem nada. Às vezes é uma ideia de um cara. Mas por quê? Não, essa ideia desse cara vai valer muita coisa. Se rodar, vai valer. Né? Então, esse é o jogo do equity. Mas pode seguir. Exatamente, o jogo do equity. É um jogo bem interessante, não é um jogo que, como o Rafael disse, eu não gosto tanto. Eu prefiro apostar em empresa que é lucrativa e que gera caixa. Mas tem muita gente que entra e é super interessante isso aí. E o fluxo de caixa é uma coisa que é o mais importante, né? O caixa é rei, exatamente. Então, no DRE a gente vê o filme do que aconteceu e é muito importante que a empresa seja lucrativa e que o caixa da empresa ele seja gerado, seja maior do que o lucro da operação. Por quê? Quando a gente faz uma conta do DRE, a gente tem algumas coisas que estão lá no DRE, mas que nem sempre saem. Então, por exemplo, depreciação da empresa está lá no DRE. Então, mas depreciação está saindo do caixa? Não está saindo do caixa. Então, aquele valor tem que estar no lucro operacional. Então, é interessante que o lucro operacional da empresa, quando for o lucro operacional, o resultado do caixa operacional, ele seja maior do que o lucro líquido. Então, são coisas que, assim, é importante calcular quando você vai fazer o cálculo do fluxo de caixa, dividir em 3 partes, né? O fluxo de caixa de financiamento, o fluxo de caixa de investimento e o fluxo de caixa operacional. Dá uma complicada em geral nisso? Dá uma complicada em geral. Mas, por exemplo, vamos dizer assim, o fluxo de caixa de investimento no momento que eu vou fazer uma compra de equipamentos. Então, estou com a Renova e você faz uma compra de equipamentos em geral para melhorar a estrutura da empresa. Então, para o caixa em geral, aquilo ali é ruim, que está saindo dinheiro do caixa, está saindo dinheiro do caixa, está fazendo investimento. Para o caixa é ruim. Mas, do ponto de vista da empresa em geral, ela estava precisando daqueles equipamentos, está se desenvolvendo. Ciência. Exatamente. Mas, a partir do momento que a empresa também vende aqueles equipamentos que foram comprados também, ele está botando dinheiro de volta no caixa, né? Esse equipamento que eu estou falando não é equipamento de operação, tá? De compra e venda. Compra e venda é resultado operacional. Sim. Esse é equipamento de investimento. Sei lá, comprou uma televisão para uso na sala de reunião e vendeu a televisão para uso na sala de reunião. Então, volta de volta para o caixa. Então, assim, investimento é isso. Financiamento, já a parte de capital de terceiros ou do próprio dono. Então, a partir do momento que o dono bota dinheiro injetando na empresa,
a ponto de vista do caixa da empresa, é ótimo. Tá entrando dinheiro no caixa, é sempre bom. Tá saindo, é sempre ruim. Mas é muito importante que a empresa entenda que o fluxo de caixa mais importante não é o de investimento e financiamento, é sempre o da operação. O dinheiro que é gerado pela atividade principal da empresa, que é a compra e venda e instalação de sistemas elétricos, fotovoltaicos. Né? Então, por exemplo, no meu caso, o principal é que os ajustes e consertos de roupas sejam o principal gerador de caixa da empresa. E não, por exemplo, uma venda de máquina e do móvel que estava lá parado na loja ou financiamento meu que eu estou colocando. Então, o principal que o dono tem que entender é isso, que o fluxo de caixa operacional precisa ser maior. E ele precisa ser igual, pelo menos, ou maior que o lucro. Porque se ele não for igual ou maior que o lucro, com o tempo, a gente vai ter uma coisa que um pouquinho complicada de explicar, mas seria, vamos dizer assim, o efeito tesoura. Né? Vai ter a questão de que, se o fluxo de caixa for menor que o lucro, a gente vai começar a vender ruim, do jeito que o Rafael está dizendo. Vai ter uma venda em 10 vezes, por exemplo. Eu começo a vender em 10 vezes e começo a comprar e pagar à vista. Então, uma hora, essa conta não vai fechar. Mesmo que eu tenha 1 milhão no caixa, eu começo a vender e receber em 10 vezes. E eu começo a comprar à vista. O caixa não vai aguentar. Então, vai chegar uma hora que vai ter esse efeito tesoura. Né? Então, é uma coisa muito importante da gente entender que a empresa não possa se situar nessa parte. Né? É importante, não é simples, né? É super complexo. Totalmente porque complexo. Muitas vezes também é preciso a gente fazer alguns empréstimos para ter esse dinheiro para girar, dependendo de como é o seu negócio, né? E não necessariamente ser ruim, né? Dependendo de como você negocia o seu empréstimo e como você planeja isso, né, ao longo prazo, isso pode ser positivo e você ter esse retorno ser maior do que o que você gastou no seu empréstimo, né? Então, é bem delicado, assim. Porque tem muita gente... Eu mesmo sou uma pessoa que eu não gosto, né, de empréstimos, assim. Acho que já vem de família, não, ter que gerar o meu dinheiro para poder gastar. Só que em empresas a gente vê que quanto mais elas vão crescendo, muitas vezes isso é necessário. Então, a gente tem que desapegar um pouco, fazer uma análise mais crítica, né? Entender no longo prazo se faz sentido. E aí, se fizer sentido, se a operação é saudável, se você vai conseguir pagar, depois também não vai ficar aí loucamente pegando empréstimo a qualquer juros, né? E se endividar e depois quebrar. Então, acho que é bom não depender muito dos outros, bem importante ter um caixa, mas de vez em quando, para algum investimento, faz sentido que se pegue, né? Depende de qualquer operação, assim, de operação para operação. Por exemplo, numa situação de hoje em dia a gente está atendendo um cliente por mentoria, né? E ele tinha loja de pneus. E o que acontece? O cenário de inflação terrível, né? Ele fazia parcelamento em 10 vezes, 8 vezes, 6 vezes. Só que ele nunca precisou antecipar e o cenário tinha uma certa estabilidade. Então, se viu a oportunidade da gente fazer antecipação de cartões, né? Tendo um custo ali naquela situação, ele fazendo compra de container de pneu. Então, ele antecipou o caixa que tinha para 6, 10 meses, apostou contra a inflação, aí vai do feeling também do empreendedor. Sim, claro. Quando eu vender esse pneu, quando eu terminar de receber, eu vou estar recebendo praticamente do preço que eu estou comprando hoje. Então, o que acontece? Então, é melhor comprar hoje, antecipo o cartão, boto o dinheiro no caixa, faço uma compra grande e depois eu vendo e continuo vendendo assim. Então, isso assim, vai depender muito de risco de operação, de loja para loja, segmento para segmento. Exato, segmento é uma coisa bem, como o mercado vai estar complicado. A macroeconomia também vai influenciar, enfim, são vários parâmetros para você olhar, né? Mas um ponto que eu achei interessante que você falou não coloca no financeiro uma pessoa que é de sua confiança. Né? Às vezes a confiança, obviamente, para ninguém lhe roubar, é importante. Mas uma pessoa despreparada no financeiro faz com que a própria operação lhe roube mais do que uma pessoa que fosse lhe roubar, digamos assim. Sim. Entendeu? Então é importante demais que tenha competência, entenda de dinheiro. Saiba lidar com dinheiro. Porque a partir do momento... Pronto, tem muitos empresários agora que a gente vai estar escutando a gente que vai estar perdido com tudo que a gente falou aqui. Cara, se você está perdido, é melhor você colocar um consultor para dentro. Se consultar com a pessoa, né? Porque, assim, é onde está teu dinheiro. Talvez tu esteja deixando dinheiro no tributário, que a gente vai falar já. Talvez tu esteja deixando dinheiro em questões de fluxo, como você disse, vendendo a prazo, comprando à vista. Com a Selic no preço que está, que seu dinheiro podia estar aí parado, rendendo, digamos assim, né? Então, assim, N coisas você pode estar perdendo dinheiro pelo simples de não estar olhando para o seu financeiro.
Porque normalmente o empreendedor, ele tem uma veia comercial natural, né? O comercial lhe atrai muito, entendeu? O operacional, você gosta de fazer aquilo. O financeiro é assim, bicho, tem que pagar a conta, tem que receber conta. Alguém tem que olhar isso aí. O normal é assim que acontece em muita empresa. Então, como você disse, aí você pega, bota um primo seu para fazer, ou seu irmão, ou só por uma questão Afinidade, afinidade. E confiança. Exatamente. Que não foi o caso de Manu. Por exemplo, Manu é irmã do meu sócio, irmão dela, né? Nós somos sócios. Mas quando a gente chamou Manu, era para uma competência técnica. Como ela falou, sou doutora em engenharia. Então, de número ela entende. Entendeu? Sim. Então, ver isso, obviamente que alguns conceitos ela teve que olhar ali e aprender, mas a gente sabia da capacidade cognitiva de aprendizagem de Manu ia ser absurda. Não era porque era irmã de... Não. Era porque a gente sabia de uma competência. E eu acho importante isso, porque às vezes você faz, mas fulaninho trabalha 10 anos comigo já, sabe de tudo que eu faço. Amigo, ela tá lhe dando resultado, ela tá lhe dando números, ela tá lhe apoiando na decisão. Ela, além de pagar e receber conta, ela lhe ajuda em estratégia, ela lhe alerta para algumas coisas, antecipação. Não. Então, amigo, essa pessoa é uma pagadora de conta. E pagador de conta, a gente bota um estagiário para pagar. Tá entendendo? Só para pagar a conta, tá aqui, ó. O Pix é esse, eu aprovo. Pronto. Entendeu? Então, assim, se você hoje não tem uma pessoa competente no seu financeiro, procure um consultor. Olhe para esse setor com mais carinho, que você está deixando muito dinheiro. Tenho certeza. Sem contar que muita gente não delega essa atividade, né? Aí acaba se metendo no operacional ao invés de se envolver em outras estratégias do seu negócio para fazer crescer, porque porque é do meu dinheiro, é da minha conta. Só eu não confio em mim. quero que ninguém Vou abraçar veja, tudo. né? Então, de novo, desapega um pouco, né? Deixa as E pessoas isso é verem muito qual que é o mentalidade, problema, sabe? né? Assim, o pessoal não pode ver quanto a gente tá faturando, É. né? Não sei o quê. Bicho, por que não? Sabe? Isso é muito de mentalidade que se todo mundo vê o que eu ganho, vai crescer o olho. Não. A empresa está dando resultado, tu trabalha. Todo mundo pagou o preço que tu pagou, né? Aí a gente olha as grandes empresas, os milionários, os bilionários, não tem vergonha de apresentar as coisas dele, os demonstrativos, né? Se tu tem uma mentalidade que tua empresa vai crescer, que é uma empresa de crescimento, pessoas vão ter que chegar e ver algumas coisas. Eu me lembro de uma viagem uma vez com o Rodrigo, com meu sócio, que a gente estava falando de expansão da empresa. Era ali em 2017, no máximo 18, a gente ainda tinha, sei lá, 5 funcionários. E eu falei, bicho, a gente vai ter que botar mais gente pra dentro. Porque minha mão, né? A minha mão só chega até aqui. Se eu quiser tocar naquele negócio, se eu não me levantar, eu vou ter que dar a mão a outra pessoa. E tem muita gente que não cresce com medo de contratar, com medo de ensinar. Não, vou ensinar a Manu e Manu daqui a pouco vai sair e abrir uma concorrência. Abra, tá. Quero Vamos ver pro fazer. pau. Vamos pro pau. Exato. Tá entendendo? Mas eu não posso barrar o meu crescimento, o crescimento do meu negócio, por medo de que os outros vejam. Porque senão você vai virar o dono de bodega. Né? O dono de bodega, uma coisinha pequenininha ali. Você faz tudo. Você vende, atende, né? Que era aqueles velhos no balcão. Lá, aqui na torre tinha um, que meu avô ia, né? Era o velho no balcão. O tira-gosto que tinha era mortadela que ele cortava, né? Aí pegava a bebida aqui atrás e botava. Aí comprava, vendia, o povo chegava para comprar ele. A pessoa só. Tudo era. Quando é que esse cara vai ter um restaurante? Nunca, porque tipo, não vai para outra pessoa, é ele. Então, não seja esse empreendedor, porque senão você vai ficar ali. Não vai para canto nenhum. A equipe faz você crescer. E tem o pensamento também de crescimento da equipe, né? Então, é muito disso. Quando eu tive a ideia do Talks, eu fiz, cara, para fazer o Talks Experience, que é um evento que eu quero fazer cada vez maior, eu falei, eu preciso de uma equipe do meu lado. Saiu da minha cabeça. Mas eu podia dizer, não, vou contratar um pessoal, vou pagar um negocinho. Não. Vamos pra cá, vou trazer uma equipe de a galera que quer fazer acontecer. E quero pessoas boas perto de mim, eu não quero gente ruim perto de mim, não. Mas aquele cara é muito esperto. Tá, beleza, que é melhor esperto perto de mim do que longe de mim. Certeza. Né? Então, assim, eu vejo que eu formei essa equipe e disse, não, agora aqui a gente traça um objetivo e a gente vai fazer coisa grande. E assim tem que ser dentro da empresa. Trazer pessoas competentes, pessoas que vão agregar no seu processo, que vão fazer com que você tenha confiança de delegar. Porque, tipo assim, como é que o cara vai pro comercial, como o Manu estava dizendo, se preocupar em atender cliente, etc., e olhar pro financeiro, DRE, e o que é passivo, o que é ativo, o que é circulante, e o cara vai dizer, meu irmão, sei nada do que é isso, não. Não dá Entrega na conta. contabilidade, me entrega um papel, né? Aí um fiz que fez, outro fiz que viu, Pronto. e quando você vê, tá o desmantelo, né? Então, assim, não negligenciar o financeiro é extremamente importante. Porque dinheiro tá na mesa, né? Dinheiro tá na mesa.
Não é isso? Eu falo demais, né? É assim mesmo. Não, que é isso. Larissa, o que é que você isso tá mesmo. achando aí? Não, Como é que aqui tá a aula, né? o seu financeiro? Vamos falar aí do seu financeiro. Não. Está com você. Comigo não, porque Ó, eu já- aprendi bem, entendeu? Aqui eu delego. Já está delegado com uma Já pessoa está que... delegado com uma pessoa que entende. Oh, coisa boa. Então tá em ótimas mãos. Mas que te abriu, eu tenho certeza que te abriu mente para algumas coisas que você não Sim, tinha claro. pessoalmente. Claro, Né? Assim, algum- sem sombra não cresce. A gente sozinho, realmente, como você falou, a gente não cresce, né? E ainda mais, a minha função é prospectar, é pegar noivinhas. Enquanto eu estiver prospectando noivinhas, tá ótimo O pra seu ele. negócio funciona. Funciona demais. Exatamente. exato. Se não tiver noiva, não tem dinheiro para administrar. Não tem. Né? não Então, tem, assim, exato. o seu negócio é de noivas e não de mexer com o dinheiro. De forma alguma. Trabalho com dinheiro é banco, né? Exato. Eu trabalho com noiva, eu né? falo que dinheiro eu só sei gastar, infelizmente, né? Então tem que ter alguém que segure. Mas aí, por entender esse seu lado, você colocou uma pessoa Exato. que entende mais do que gastar. Com certeza, graças a Deus. Mas é isso. Mas vamos falar também, eu acho uma coisa muito complexa e também que fica muito dinheiro na mesa, é a questão tributária do país. Né? A gente tem uma questão que é extremamente complexa, né? Onde o governo pede para a gente dizer a ele, né? Principalmente agora, imposto de renda pessoa física, né? O governo pede para a gente dizer a ele o que é que a gente tem, né? É deixar. Aí quando a gente diz a ele o que é que tem, aí às vezes ele diz, ei, tá faltando isso. Se tu sabia, por que tu tá me Pra que tu viesse perguntando? me Esse pedir, é, né? né? É. Pra que tu tá me perguntando se tu sabia, né? Tem muito meme, né, bicho, com isso aí. É Meu só irmão, o que porque tem. não existe. Porque, bicho, você tá dizendo tudo. Não, esqueceu isso. Bicho, por que tu não me dá? E eu digo, é isso mesmo, É, né? é. Eu só Né? confirmo, só- Tem uma defesa, né? Não, isso aí tá errado. Mas, memes à parte, o sistema tributário do país, basicamente, tem 3 categorias, né? Me corrija se eu estiver errado aí, vocês que são da área. Eu sou- mas aí vamos falar um pouquinho de cada uma. Do simples, presumido e real. Começando com o Evandro, com o simples, aí depois Manu. Enfim, vocês vão falando aí. Vamos lá. O simples, basicamente, como o próprio nome diz, a ideia dele é simplificar, se tornar simples a quantidade de impostos que o próprio empreendedor paga ali em geral. Então, o governo juntou ali as contribuições sociais, PIS, COFINS e outras coisas mais, ali, imposto de renda, pessoa jurídica e outras coisas, e colocou tudo junto num imposto só para o empreendedor pagar, em vez de ficar ali apurando várias coisas juntas. Então, é uma coisa que realmente veio para facilitar. Graças a Deus, eu sou do simples para cá. Não sei como é que era a dor de cabeça antes da contabilidade em geral para participar. Mas aí, minhas lojas, evidentemente, são simples em geral, né, dependendo da faixa de faturamento. Então, o simples é um regime tributário para quem fatura de 0 a 4 milhões e 800 mil por ano, tá? Então, e vai de acordo com faixas de faturamento, de acordo também com os segmentos. Então, por exemplo, de 0 a 360 mil, ele vai pegar uma tarifa e vai tributar ali em cima de determinado valor, de 360 a mais, ele vai de acordo com faixa. E a alíquota vai subindo. A alíquota vai subindo de acordo com os últimos 12 meses de faturamento. Tá? Ou, por exemplo, se a loja começou agora, ó, ele vai projetar em cima daquele faturamento médio do último mês, os próximos 12 meses. Então, todo mês ele pega essa alíquota Pega essa alíquota... dos então, 12 para trás. dos 12 para É trás. isso. Exatamente isso. Então, por exemplo, no dia 30, toda a empresa terminou, fechou seu faturamento e vai enviar para a contabilidade, em geral. Normalmente, os próprios sistemas hoje, o próprio SPED fiscal já vai direto, né? Já vai esse relatório, o SPED vai ser um relatório que vai para a contabilidade. E aí o contador gera o simples, que aí o próprio empresário, o financeiro, paga no dia 20, com a competência do mês anterior. Né? Exatamente. Então, por exemplo, eu paguei agora dia 20 de março, o simples referente às notas fiscais emitidas do dia de outubro. Do E aí, não, fevereiro. fevereiro. Mês de Aí fevereiro. no DRE entra fevereiro Isso, e no fluxo de caixa caixa entra dia 20 de de março. março. Exatamente. É, Então, excelente exemplo. né? excelente Foi. exemplo. Então, o simples nada mais é do que isso daí. Então, assim, não tem como te dizer uma receitinha de bolo de qual é o segmento que vai encaixar melhor a tua empresa. Porque, por exemplo, você pode ter, de repente, dentro da legalidade, ter 2 CNPJs para te atender na mesma empresa. Então, às vezes você faz um estudo tributário em empresa de serviço com empresa de pneu em geral. Pega no exemplo de uma loja automotiva de centro de serviço para carro, que vende pneu. Então, por exemplo, tinha um custo altíssimo, a gente tinha um custo altíssimo de Simples Nacional, e aí ficava melhor
a gente colocar uma empresa de lucro real para uma Comercial. para a parte comercial de compra e venda de produtos, que a margem é mínima, tá? A margem é mínima, então a gente botava todas as notas dentro dessa empresa real e para registrar os funcionários, colocava a parte simples, todos os funcionários, porque o custo, em vez de ficar, por exemplo, vamos dizer, 2 vezes o salário, que é dentro do simples, vamos dizer, um salário hoje R$ 1.300, fica mais ou menos R$ 2.500 para um funcionário registrado pelo simples. Mas na parte do lucro real ficaria já mais caro, ou presumido. Então, assim, vai depender muito do... Que é uma manobra tributária aceita, legal. É né? legal, tá? Você está economizando imposto dentro da legalidade. E aí, realmente, é como o Rafael falou. Aí você vai para um consultor tributário, você vai para um contador especialista nisso, para conseguir te enquadrar no melhor regime tributário. Mas você pega, por exemplo, vamos pegar lojas de varejo em geral, pequenas, de pequeno porte, que faturem pouco, ou lojas de serviço em geral, normalmente essas empresas vão estar no Simples Nacional, tá? No dia a dia. Então é um regime, acho que depois do MEI, né? Que esqueci, tem um MEI também, né? É verdade. Tem um microempreendedor individual, né? Que é um empreendedor que está começando, tal, que ele consegue registrar até um funcionário. Eu acho que fatura até R$80.000 por ano. Eu acho que é mais um pouquinho. Não, acho que tá 80 mesmo. 80 não sei cravado? se aumentou, né? Acho que era 84, pensei. Mas Enfim, pronto, mais ou menos em torno ali de R$80.000 em geral. O ano. Então, o empreendedor que fatura R$80.000 por ano, ele é MEI, existe uma tabela fixa, então ele paga por mês, eu acho que é R$50 ou R$60. Isso. Aquilo ali ele já está contribuindo para o INSS dele, né? Então, o MEI é o primeiro. Depois aí passa para a questão do Simples Nacional. E aí vai ter, dentro disso aí, tem vários tipos de empresa também, porque aí já é uma coisa mais complexa, não precisa estar explicando também, senão ninguém vai entender. Que é empreendedor individual, a sociedade limitada, tem a sociedade limitada unipessoal, que é uma coisa que facilitou bastante agora. Mas dentro do geral é isso, a parte do Simples Nacional. Beleza. Manu, vai ficar contigo aí, real presumida. Eita. Então, como a Evandro falou, o simples é mais simples, né? Aí quando você entra já na categoria de lucro real e presumido, aí já demanda maiores controles, né? Eu confesso que eu não sei muito bem do presumido, né? Eu sei que o presumido já diz o nome que já presume um faturamento que você vai ter, em cima disso, você paga o seu imposto em cima dessa presunção. Já no lucro real, ele é mais, como o nome diz, a realidade, né? Então, você tem que ter bem... não delimitado, mas bem claro para o governo o que é que você está entrando, o que é que está saindo. Então, por isso que hoje a Renova é do lucro real e aí a gente tem um controle muito maior. É tudo com nota fiscal. Assim, tudo que entra tem que ter nota fiscal, tudo que sai tem que ter nota fiscal. Então, a gente está sempre nessa luta aí do controle, porque isso é um problema também no Brasil, né? Às vezes a gente quer pagar um serviço e quando vai ver vários fornecedores, mas eu faço sem nota. É com nota ou sem né? nota? É com nota, sem dois nota. notas sem Exato. Não era para existir isso, né? Então... Exato. E assim, o real, eu acabei olhando aqui uma mensagem, mas o real, você só paga o tributo em cima do lucro. É isso aí exatamente. Que aí é o que vale a pena, como o Evandro falou, quando é venda de mercadorias, a margem é pequena. Então, se você for no simples, ele vai ter uma alíquota fixa ali, dependendo do que você faturou. Então, se você tem uma mercadoria com valor muito alto, você vai pagar imposto em cima daquele valor total. Só que você vendeu e recebeu com uma margem, né? Então, você vai pagar um imposto em cima daquela margem. E, além disso, aí tem a separação dos impostos que você vai pagar, né? Que no Simples já vem tudo consolidado lá, PIS, COFINS, ISS, né? Tudo junto. Isso. Já no lucro real, não. Você vai ter a apuração separada do PIS e COFINS, a separação, se prestar serviço, né, do ISS, e, no final de tudo, o IRPJ e as contribuições, né, que é o CSLL. Então, às vezes dá um nó na cabeça, principalmente para entender PIS, COFINS, crédito de PIS e COFINS, né? Você vende, recebe... Fora ICMS ainda. A ICMS, crédito de substituição tributária. Pois é. No caso da Renova, a gente não tem esse problema do ICMS porque é isento. A nossa mercadoria é isenta. Então, a gente se livra um pouco disso, mas... Né? A principal mercadoria. A mercadoria é isenta de ICMS. Mas realmente é um jogo tributário que a gente precisa estar sempre olhando e
precisa ter esse controle, previsão, porque muitas vezes você está lá controlando e de repente chega a sua contabilidade e manda o boleto para você pagar, você olha assim, não era isso que eu esperava, não. Aí vamos ver por quê, né? Então, Puxar um a um aí para organizar. se você mantém esse controle certinho e tem esse entendimento de como funcionam esses cálculos, você tem como chegar na sua contabilidade e entender e não gastar, porque às vezes chega o boleto da contabilidade e você só paga. Teve um amigo nosso Né? que falou, né, quando estamos passando para lucro real, ele falou, vai chegar boleto de 200 mil reais para vocês. Não se preocupem, nem se assustem, mas vai chegar. Aí vocês conversam, respira, toma água e vai conversar com o contador. Porque às vezes é muito disso. Quando o Mano falou, como é algo que o governo tributa em cima da lucratividade, né, ele pode enxergar, e a gente sabe que tem empresas, né, que fazem manobras irregulares, então eles sempre vão estar buscando atuar essas empresas. Porque é em cima do real, do lucro real. Então, se ele enxerga fantasias ali nos números, eles vão lhe atuar. A receita vai e você tem que ir lá e justificar com o auditor, né? Então, realmente, o lucro real, ele é mais visado, digamos assim. O simples acaba que, como o Mano falou, o controle de notas não é tão preciso e etc. Porque, enfim, vai olhar faturamento. Vai olhar faturamento, que foi o que a gente olhou. O faturamento nem sempre é a melhor coisa para ser olhado. Mas aí, no simples, está olhando faturamento. Então, no real, a gente tomou alguns sustos assim, e agora? Não, vamos conversar, vamos ver, e faz defesa, e etc., para poder realmente ser efetivo, o ganho efetivo. Mas, em certos casos, né, por exemplo, se a gente tivesse mantido no simples por mais tempo, a gente teria perdido muito dinheiro. Sim. Né, muito dinheiro. Então, às vezes, os caras estão perdendo muito dinheiro, por não fazer um estudo tributário, como você falou aí agora. De colocar o pneu no comércio e colocar os funcionários e o serviço prestado pela a instalação do pneu, alinhamento, balanceamento no serviço. Então, você jogava o faturamento da empresa do Simples lá para cima vendendo pneu. Com a margem meio pequenininha, com a tributação lá em cima. Ou seja, estava matando a sua operação, né? Tirava o lucro pro imposto. Totalmente. E aí tem a questão também tributária, por exemplo, de ICMS, né? Que é outro imposto, que é o imposto de circulação de mercadorias. Né? Então, por exemplo, tem muita empresa que às vezes não se torna competitiva, em geral, para vender para outros estados ou para vender aqui mesmo, por questão de ter a empresa, por exemplo, só aqui. Então, por exemplo, a gente atendeu um pessoal de joias. Tá? Então, joia normalmente vem sempre de São Paulo. Então, ele tinha um custo de ICMS 10 mil mensal, 15, 20 mil mensal. E a gente fez o quê? Uma operação que chama triangular, dentro da legalidade em geral, abriu uma filial em São Paulo, né? Faz as compras pela filial em São Paulo e transfere para... O cara é bom, mano. O cara é bom. Transfere para a unidade da Paraíba. Então, o que acontece? Você consegue livrar ali 10, 20 mil que ali era de ICMS dentro da situação regulada. Do mesmo jeito, por exemplo, quem vai vender está na Paraíba e às vezes tem muito cliente do Pernambuco, só que ele vai ter que ter pagar ICMS com aquela compra. Você não consegue ser competitivo. Então, você abre, às vezes, só um escritório ali em geral para vender e emitir essa parte tributária e conseguir ser competitivo em geral, tirando o ICMS para o seu cliente de venda final. Então, é uma coisa que, assim, infelizmente, é uma regra bem complexa no geral do Brasil para a gente conseguir explicar de uma forma simples. A gente tenta passar, mas não é tão simples. O imposto assim. é complexo, ainda tem essas questões estaduais, das diferenças entre estados, e aí complica ainda mais a cabeça do empreendedor. Ou seja, é difícil empreender no Brasil. Difícil. Aqui, Municipal, estadual simples, e federal. não. Né? Pois então são... Exatamente, é bem complexo. Lari, dúvidas? Quer jogar mais alguma coisa aí, pessoal? Várias, né? Várias, né? Eu espero que não seja só eu, mas, enfim, obrigada aí, né, por alguns esclarecimentos. Mas eu queria que vocês também deixassem quais são os principais desafios do setor, né, para vocês, assim. A gente acabou citando alguns, né, mas, durante a conversa. Mas eu acho que o principal que eu sinto hoje é o fluxo de caixa saudável, né? Eu tenho uma amiga que é empreendedora também. Ela brinca, Manu, eu sou assim, eu tô rica, tô pobre, sabe? Simplificando, tipo, né, esses desafios. Então, é a gente conseguir fazer... Está muito relacionado com comunicação também, que é o que eu falei, né? Dos departamentos se comunicarem e conseguirem formar essa estratégia dentro da empresa com que fique
o fluxo saudável, né? Então, acho que esse é um grande desafio. Manter o caixa rei, né? E um rei gordinho. Deixar o rei gordinho. É que o Manu quer o rei bem gordinho. Eu quero. Calma. Tô dormindo Isso é válido. bem, né? Rapaz, eu acho que o principal desafio, né, pegando assim dentro do âmbito das empresas, a maior parte dos empreendedores, para pegar empresas pequenas, né, empresas de pequeno porte em geral, quais são os principais desafios? A parte do controle, em geral, o básico bem feito no dia a dia. Então, por exemplo, você é cerimonialista, né? Isso. Vamos dizer, muitas vezes a pessoa não tem o controle dos gastos anotados, de tudo em geral, do que entra, do que sai. Então, assim, para mim, eu acho que a primeira coisa do que eu vejo com os empresários, que a gente às vezes vai conversar, que vai fazer o Gestão Summit, que é nosso workshop, é justamente isso. Às vezes o cara não tem o controle do básico. Claro que hoje ajuda muito essa questão do Pix, que aí termina saindo pelo próprio extrato e depois faz a discriminação. Mas assim, o básico do controle do fluxo de caixa, o DRE e o balanço, as pessoas não fazem. E aí, depois disso, depois que você tem o básico, falta a questão da interpretação. Então, por exemplo, do próprio empresário parar, pensar o que está acontecendo. Por exemplo, vou pegar uma situação de conseguir olhar um DRE e dizer, teu problema aqui está sendo em engajamento. Eu consigo olhar num DRE e te digo, tu tem muita demissão. Sim. Então, teu problema está em engajamento. Então, às vezes, o empresário não para ali DRE e só olha o número, deu lucro tanto. E a questão que usar aquela ferramenta como base. Então, tem empresário, a gente já atendeu uma pizzaria, Rafael, que o empresário, no interior, ele tinha uma meta de faturamento lá de 45 mil, com base em nada. No querer. Ele achava que 45 mil era uma boa de venda, né? Era uma taxa boa de venda para aquele mês e tal. Quando a gente fez a DRE dele, o ponto de equilíbrio, que é ali quando equilibra as receitas com as despesas, era ali em 50 mil reais. Então, ele tinha uma meta de venda para pagar comissão para a equipe toda, perdendo 5 mil reais. Então, é uma coisa assim, o empresário ele bota a meta de faturamento sem saber, às vezes, o quanto é o ponto de equilíbrio dele, né? Que é onde empata. Ou mesmo o empresário também não tem meta de lucro. Então, assim, eu nunca vejo, sempre tem esse problema. O cara, beleza, às vezes tem a DRE, tem o fluxo de caixa, tem o balanço, mas não interpreta e não usa aquilo ali para ter como uma alavanca de resultado para ele. E também a questão de ter meta, por exemplo, de lucro. Não tem. Quanto é que você quer aumentar a porcentagem de lucro esse mês na tua companhia? Não tem. Sempre tem de faturamento, sempre tem focado em vendedor, mas não tem atenção a isso. Geração de caixa, qual é a meta desse mês? Aí às vezes o cara acompanha eficácia, retrabalho, ticket médio, acompanha vários indicadores, mas ali da parte do financeiro ele não tem essa meta de geração de caixa e de lucro. Então são coisas que no dia a dia faz muita falta e deixa muito a desejar, porque ele termina sem fazer plano de ação para melhorar aquele número. Verdade. E outra dificuldade que é bem importante, que a gente falou muito aqui, que faz todo sentido do que Evandro está falando, é ter pessoas competentes que trabalhem na sua área, né? Totalmente. Então... Não tem como simplificar mais, né? Não Agora vão... agora vão atrás de pessoas que Exato. saibam mexer com isso, né? Verdade, verdade. Perfeito. Bom, estamos chegando ao final do episódio, né? Foi um episódio realmente bem legal. Eu acho que deu para esclarecer, mas também botar um monte de pulguinha atrás da orelha, e isso é importante para o empreendedor. Às vezes é ser desafiado, né? Os caras falaram muito coisa que eu não entendo, vamos procurar saber, conversar com outros empresários, conversar com outras pessoas que estão no mercado, para realmente esclarecer ainda mais. Também tenho certeza que em breve deve ter um Summit Gestão. Tem a Gestão Summit em breve, aí deve sair. A gente vai se fazer um agora, mas é no interior do Ceará, lá em Iguatu. Poxa, agora dia 29 de abril. Mas deve sair aí um daqui pro primeiro semestre. Que a gente tá com muita operação para abrir. Entendi. Aí tá adiando. O foco é a operação agora. agora. É as operações abrirem. Não, beleza. Mas assim, procurem ajuda, né? Se não entenderem algum termo, a gente também tá à disposição. Mas pra gente finalizar, Manu, deixa suas redes sociais, como é que te encontrava, se alguém quiser fazer alguma pergunta pra você, mandar um direct lá. Tá, eu não sou muito de rede social, não. Na Reinova, Rafael é que é o cara. Já eu e Rodrigo é mais low profile, assim. Mas vocês podem me encontrar no Manu Medeiros 85. Tem meu e-mail também, se quiserem, emanuelearaújo@gmail.com. Vou dar meu e-mail pessoal, para não bagunçar a minha... LinkedIn é Emanuele Araújo de Medeiros. Araújo de Medeiros. Não lembro agora. É Emanuele Medeiros.
pode Deve ser procurar completo, lá. deve ser de Araújo acho Medeiros. acho que Enfim. sim. Beleza. Evandro. Minhas redes sociais é Evandro SM Filho, S de sapato, M de macaco filho, tudo junto, o Instagram. E o Instagram da empresa da gente de consultoria e mentoria é Gestão e Acão. Gestão e Acão, Sim, seria gestão e ação, ação, né? certo. Gestão e ação, Gestão e Acão underline. Então é o Beleza. nosso Instagram lá que a gente sempre fala sobre os cursos ou tira dúvidas sobre mentoria, abre caixinha de perguntas. Então, se vocês tiverem Perfeito. dúvidas sobre alguma coisa, É fica à só correr disposição. direto lá. Excelente. Lara, também deixa o teu aí. Vou, de- Vou deixar meu pessoal, Larissa M. Madruga, e o profissional, Lara Madruga Cerimonial. Tá bom, vou deixar o meu também pessoal e profissional, que é um claro. só. Arroba Rafael Tagino no Instagram, é onde eu atuo mais, né? No LinkedIn eu uso muito pouco, mas Rafael Tagino Dantas lá no LinkedIn. E também sigam o Talkscast, né? Talks.experience é o nosso Instagram. Sigam a gente vai estar sempre colocando novidades, novos convidados. E é isso. Se você tá aí pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, né? Deixa o like, né? Compartilha, né? Essas coisas todas. Ativa o sininho para saber a próxima vez, né? Tô parecendo aquelas a que minha filha assiste às vezes. Deixa o like. Exato. Mas enfim, pessoal, é isso. Mais um episódio. Muito obrigado, Manu. Muito obrigado, Evandro. Obrigada. E galera de casa, até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. E para finalizarmos, vamos agradecer novamente aos nossos patrocinadores. Estúdio Feeling, Lara Madruga Cerimonial, Reinova, Galeria 54 e Gol Cred Pago. Se vocês tiverem mais dúvidas, o QR Code de cada um vai estar aparecendo aqui embaixo. Ou é só procurar nas nossas redes sociais, que também estaremos divulgando por lá.